Vamos lá. Então, Atos capítulo 9, né? Atos capítulo 9. Vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns naquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente cercou um resplendor da luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não viu coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado, e depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso venho aqui com o fim de levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava a muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém e glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vai pregar, são tantos textos que vêm à mente, tantos sermões que a gente pregou, e tanta coisa que, às vezes, irmão Passarinho, você falando comigo dentro do carro, e o texto falando na minha cabeça. Falamos muito as coisas de Deus hoje ali, dentro daquele carro, e algumas vezes o Espírito Santo me levava para o texto, esse aqui também. É interessante como Deus trabalha comigo. E eu pensei que o tema, eu estava meditando que o tema é sobre o Espírito Santo, sobre um líder ser cheio do Espírito Santo. Aí eu lembrei do livro de Atos, porque há várias coisas interessantes que o episódio da conversão de Saulo, que nós olhamos geralmente para os grandes feitos de Paulo, para tudo que ele foi, um homem acima da média, um homem que teve uma revelação tão diferente de Pedro. Pedro entendia que o reino de Deus era muito limitado somente para quem se circuncidava. E Paulo, o Espírito de Deus ampliou a visão dele. Não necessariamente anulou o entendimento de Pedro, mas ampliou. Às vezes eu vejo que a gente não está brigando,
não está discordando. Alguém pensa até aqui, e o outro enxerga do teu limite para lá. E Deus estava operando assim da igreja primitiva. Deus queria levar a igreja mais além. E portanto tinha que levantar alguém que enxergasse mais além também, para conduzir a igreja. Eu no mínimo acho, irmãos, que tem 3 tipos de líder. O líder que vale mais, o líder que vale menos e o líder que não vale nada. Tem 3 tipos de líder: o líder que vale mais, o líder que vale menos e o líder que não vale nada. Então, o líder que vale mais é o líder que está à frente da igreja. Ele chama a igreja, ele conduz a igreja, ele aponta o caminho para a igreja está atrás. E ele está como um bom pastor na frente, procurando o pasto e guiando, trazendo as ovelhas pelo caminho. Esse é o líder que vale mais. Ele não está com a igreja e nem atrás da igreja. Ele está à frente da igreja, sendo que ela acompanha ele e ouve a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. E aí, o líder que vale mais, ele sempre leva a igreja a uma experiência sobrenatural. Ele não fica no raso. Ele não aceita cantar um hino da harpa por cantar. Ele não aceita dirigir um culto porque hoje tem que dirigir. Eu me incomodo com isso, irmão. Me incomodo com gente que se tornou um profissional do púlpito, com líderes, com obreiros, que parece que não tem mais a paixão pela pregação, não tem mais paixão pelo púlpito, não tem mais paixão pela vocação. Ele se acostumou com o nome de Jesus, com Bíblia, com palavra, com a igreja, com o templo, mas parece que ele não sente mais aquele gosto pela glória, pelo mover de Deus, pelo sobrenatural. Ele parece que não se acostumou mais, ele não deseja mais, não tem fome mais, não tem mais sede de algo mais. Cuidado, o dia que você ouvir falar o nome Jesus e um coral ungido desse cantar e você não sentir mais nada, tu já não é o líder que vale mais. Tem alguma coisa diferente no teu ministério. Então o líder que vale mais é o líder que está à frente. Ele conduz, ele orienta, ele aconselha, ele aponta, ele mostra, ele indica novas direções. O líder que vale menos é o líder que acompanha a igreja, é o líder que acompanha a igreja, é o líder que ele necessariamente não orienta, ele conduz a igreja do jeito que ela quer, ele conduz a igreja do jeito que ela acha que deve ser conduzida. Irmão, nós não estamos aqui para fazer a vontade do grupo A, do grupo B, do grupo C. Nós não estamos aqui para ficar que nem dizia um pastor meu. Primeiro pastor presidente meu era Casturino Bueno Gomes. Sabe de onde ele saiu, pastor? Ele saiu de uma estância, ele era um capataz de estância, lá no Rio Grande do Sul. Se converteu, e um homem deu de oração, deu de jejum, começou a ler a palavra, um homem simples, e começou a revelação do Espírito Santo chegar nele. E ele começou a ler, a estudar. Deus começou a usar. Eu me converti na época dele. Ele tinha uns ditados meio grotesco, assim, meio gauchesco, vamos dizer. E ele dizia: Jefferson, não adianta estar alisando pelo de burro chucro, porque tu passa a mão, fica lisinho, quando termina de passar o pelo arrepia de novo. Nós, irmãos, somos chamados não para alisar pelo de burro chucro, para fazer a vontade de um e de outro, mas para conduzir para o céu uma noiva imaculada, santa, perfeita, sem mancha, pura. Aleluia! Conheu inde, mate, chaquete, mama, nurica, chacata, macharaba, sabe o que Deus está me dizendo? Que há pessoas que tentam controlar às vezes as coisas, a mão do líder, as decisões do líder. Irmão, há uma unção sobre esse ministério e sobre essa igreja.
Ore para que essa unção nunca se afaste, senão o seu líder não conseguirá conduzir você. Deus lhes deu um presente para essa igreja. Não tente dominar ele, não tente guiá-lo. É Deus que já lhe revelou o caminho para conduzir a igreja. Eu acho que um verdadeiro líder não precisa dizer que manda. Mas para algumas vezes eu tive que dizer para algumas pessoas: pastor dessa igreja sou eu e vai ser assim. Não é do jeito errado que eu vou fazer. Não é porque fulano faz, fulano pega, fulano diz que eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu sei que vai me dar a garantia de morrer e encontrar Jesus na eternidade no céu. É interessante que o líder que vale menos é esse líder que acompanha. Mas ele não dirige, ele não orienta. É o obreiro que acompanha a igreja. É colocado lá num lugarzinho e ele fica lá acomodando as coisas. Não, o outro já fazia, eu vou fazer a mesma coisa. Não que o outro fazia errado, mas ele não quer ir além. Não quer. E a gente nota esses que não querem ir além. Eles não fazem cursos de atualização no ministério. Eles não vêm numa reunião de obreiro. Eles ficam olhando. Eu fico muito... Aqui não é o caso. Mas quando eu cheguei lá, tinha uns camaradas lá que estavam até roubando nas congregações. E eu tirei. Não tem, irmão. Comigo não tem. Não tem. Eu não sou um guri de fralda cheia. Deus não me chamou para ser um guri amarelado. Não, me tira do campo, mas eu não vou negociar meus princípios, que eu aprendi com o evangelho, do que é certo, do que é verdadeiro. E eu tive que segurar o rojão de muita coisa, mas o campo está lá, para todo mundo ver na volta de Porto Alegre. O presidente da convenção teve há 2 dias lá, se emocionou, entrou na igreja, entrou na escola, começou a chorar. E a diretoria da convenção lá disse assim: mas tem até uma atmosfera diferente aqui. Eu sei que tem. Eu estou fazendo certo? Tem que ter. No errado o diabo entra. É ele que está lá. Mas quando a gente faz certo, é Deus, é anjo. Oh, maravilha! É glória, é presença, é poder. Tem que sentir mesmo. É interessante, irmão, que Deus está preparando Paulo para o ministério. Glória. Meu irmão, Deus está preparando Paulo para o ministério. E quando a coisa começa no embrião boa, a gente tem esperança que dê um bom obreiro, um bom líder, um bom dirigente de congregação, de departamento, de setor. E ele começa assim. Tem 3 etapas da vida de Paulo que a nossa também tem. Tem o antes do encontro com Deus, tem a etapa do durante um encontro com Deus, e tem a etapa do pós-encontro com Deus. O antes, o durante e o pós. O antes de Paulo. Que uma pilha não resolve. Opa, voltou. Irmãos, o antes da vida de Paulo não reconhecia o antes da vida de Paulo. Ele busca autorizações de sacerdotes porque não reconhecia a autoridade de Deus sobre a igreja. Tinha um conceito distorcido de igreja, um conceito distorcido de povo de Deus. Ele não via Deus no povo, por isso que perseguia. Então Deus, o antes dele,
É um antes que demonstra claramente um conceito distorcido que Deus precisa mexer. É um desastre para o ministério quando um obreiro ocupa posições de liderança, de comando, quando esse homem tem um conceito errado de igreja, do jeito que ele tem um olhar diferente, que não é um olhar cristão, bíblico, teológico, para a igreja. E Saulo vai por uma estrada, com o coração cheio de ódio, com o coração com vontade de perseguir, de judiar, inclusive uma falta de respeito, ele não respeitava nem as mulheres, tivesse que dar sua palavra a favor para arrastar as mulheres também iam. Imagina um homem desse no ministério, sem o durante e sem o pós-encontro com Deus. Que desastre seria numa igreja um homem destratando mulheres, um homem sem respeitar as mulheres, um homem que tem um olhar diferente para as mulheres, um homem que não pode estar perto de uma mulher, que se sente tentado, que se sente persuadido pelos sentimentos mais primitivos da sua carne. É um desastre para o ministério. Mas Deus estava naquela estrada de Damasco para começar uma obra na vida de alguém que ia ser um grande líder e ia registrar para sempre o impacto do seu ministério na igreja primitiva. Saulo está andando lá. Eu estou apressando aqui, eu estou passando por cima de alguma coisa, mas é necessário. Saulo está indo para a estrada, e como Deus, quando escolhe alguém, sempre surpreende a gente. Estava lá, não sei se era numa esquina, se era numa dobra da estrada, se era debaixo de uma árvore, se era na reta de uma estrada, mas ele estava lá. E se Deus está lá, alguma coisa vai acontecer na vida da gente. Estava lá. E Deus disse assim: eu tenho um plano, mas eu tenho que melhorar o coração desse homem. Eu tenho que tirar algum lixo que está dentro desse coração. Não pode, irmão. Deus jamais daria para a igreja que Ele ama alguém com o coração em formato de lata de lixo. Não, o formato do coração de um crente é de um templo do Espírito Santo, de um templo onde Deus habita, de um templo onde Deus opera a sua obra. E aqui diz que ele ia para lá para encontrar-se alguns daquela seita. Olha o jeito que trata a igreja, aquela seita. Olha só, quer homens, quer mulheres. Só que diz muito para mim. Um homem que não sabe tratar uma mulher com honradez, com respeito, com delicadeza, não pode administrar um rebanho. Primeiro porque ele não vai tratar a mulher dele assim. Se ele trata as outras assim, carinho para essa mulher que ele não dá. Eu agora vou ter uma consagração de diáconos. E eu vou chamar todas as esposas de cada um. Eles estão com os olhos desse tamanho, parece um patacão, aquelas moedas antigas. E eu vou dizer, como é que ele é? Não, irmão, é sério o negócio, eu não estou brincando não. Eu vou perguntar. O ciclo de oração vai ter uma comissão de mulher com relatório que eu vou fazer o questionário. Eu quero saber quem é que vive dentro daquela casa para depois vir dar moral de cueca em cima de um púlpito. Ah, vai. Tem uns que já estão me dizendo, eu não tenho chamada, pastor. Tem chamada. Meu negócio mesmo é ser crente, pro culto. Nem pense em mim. Eu cheguei num campo, irmão, segundo campo que eu tive, eu nunca vi um negócio desse. Cheguei lá e tal, os irmãos procuram a gente, se apresentam. Chegou um presbítero e disse assim, pastor, agendou comigo.
Pastor, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para lhe dizer que eu quero voltar a ser diácono. Eu parei e disse assim, mas que coisa, rapaz. Eu não tomo bebida alcoólica e estou ouvindo coisa diferente. Algum remédio, nada eu não estou tomando. Eu parei, baixei a cabeça, ele viu que eu fiquei confuso. Porque eu nunca ouvi isso, pastor. Nunca ouvi isso. Eu vi que ele viu, que ele observou que eu fiquei confuso. E eu baixei a cabeça, fiquei uns segundos olhando o vazio, disse assim, mas o que é isso? Estou ouvindo. Aí eu levantei a cabeça e disse assim, irmão, tu pode repetir? E ele disse assim, pastor, vou repetir, mas é o que o senhor ouviu. Eu não quero ser presbítero. Mas por que é? O que houve? Não, marcaram aí o líder da igreja antes de mim, que faleceu, no campo anterior antes do campo anterior da onde eu vim para esse que eu estou. Ele disse o seguinte, olha, eu vou botar no Face, todos os que vierem na Santa Ceia do dia tal serão consagrados. E eu não sabia, nem no Face eu vi depois. Cheguei na Santa Ceia, e um obreiro chegou, vem cá, dobra o joelho. Tu já é diácono? Sim, sou diácono. Tu vai ser presbítero? Mas eu não quero. Vai ser. Não, mas eu não quero. E o outro disse para ele, o obreiro disse assim, não vai ser. Pastor botou aí no Face que todos que fizessem, era Deus que está mandando para servir no ministério. Tu vai ser. Mas nem o Face eu vi, mas eu sei que está lá. Tu vai ser. E ele disse, mas não quero, desdobra o joelho, rapaz, não seja desobediente, empurrou o cara para baixo, já orou antes que ele levantasse e corresse, e largou, agora vai para o teu banco, tu é presbítero. Aí ele veio para mim e disse, eu nem sei o que é presbítero, eu não sei o que faz, eu me sinto inútil como presbítero. Os irmãos dizem, é presbítero, e já pensam que eu vou pregar, que eu vou isso e aquilo, não sei fazer nada. Eu sempre fui um diácono e quero ser um diácono. Eu levei a mão e disse assim, parabéns, é o primeiro que é sincero de um jeito que eu nunca vi. Se tivesse o dia de consagração nos ministérios, nós seria um dia de pranto e ranger de dentes. Aí, meu irmão, acontece que, mais tarde eu descobri também porque ele não queria ser presbítero. Coitada da mulher. Né? Aí, meu irmão, eu estou fazendo um negócio lá que tá melhorando o púlpito, está melhorando, está dando qualidade, né? Eu acho que, eu não sei aqui, mas o gaúcho lá está muito displicente. Olha, meu irmão, e aqui Paulo, vamos lá, vamos indo devagarinho para eu não perder o texto. Paulo está indo lá, se aproxima de Damasco, e aí começa a escola de Deus. Ser com resplendor. Não é uma luz produzida por mão humana, não é RGE que tem lá no sul, não é CE aqui, eu não sei como é que é, mas não é empresa que gera energia, é uma luz que vem do céu. E Saulo já se assusta, está dizendo, não, o negócio aqui está pegado, essa estrada está diferente, tem uma luz e aquela luz é tão intensa, tão forte, eu não sei, irmão, não sei se estava em camelo, estava num cavalo, mas o certo é que Saulo sente o pó na boca, cai por terra, e parece que eu já vejo o Espírito Santo trabalhando, tratando com o homem para fazer ele um grande líder, e quando ele sente o gosto do pó, bem perto da boca, o cheiro da terra, irmão, eu duvido que Deus tenha perdido a chance, a oportunidade de Saulo perceber que ele é feito daquilo que é frágil, que é pó, que é passageiro, que às vezes é até pisado pelo nosso sapato, pelos nossos pés, que é palmilhado e pisado por coisas que gostaríamos que não nos pisasse, mas que não importa, se Deus está nessa poeira, nesse vaso de barro que Paulo entende que ele é, e ele chega a dizer, a excelência da glória de Deus está no vaso de barro, está no vaso de barro,
Ele lembra do pó que levei à boca aquele dia. E o Espírito diz: tu pensa que tu é, né? Narizinho empinado, de cartinha de sacerdote na mão, pensando que vai arrastar fulano e arrasta Beltrano. Hoje tu vai ver a mão que governa o mundo. No me conde chacande de badabadas. Lete de badabasha de badidaba. Uma das tantas lições, a luz, segundo instrumentos de alta tecnologia, cientistas descobriram que a luz emite som tonal. Tem música na luz. Quando aquela luz cerca a sala, sabe o que Deus precisa para fazer da gente um grande líder? Tem que botar o louvor e a música dele em nós. A luz cercou Saulo e entrou uma música do Espírito Santo, um louvor dentro do seu coração. Começou ali uma obra. Muitas vezes nós precisaremos que o Espírito Santo coloque um louvor, uma música de Deus no nosso coração, para a gente poder continuar andando, chorando, sofrendo, mas jamais olhando para trás e abandonando o ministério. A música é louvor, e louvor é alegria. A alegria de Deus chega aquele dia. Vem a luz, vem a alegria. A luz da revelação de Deus entra nos lugares escuros da alma daquele homem. Enquanto ela não entrar, a gente não pode dar o púlpito para alguém. Se não vem para cá, não tem revelação de Deus, começa: olha, irmão, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Irmão, quando a gente prega, a gente não tem que achar. A gente tem que dizer: está escrito. Que nem lá em Mateus 4, o diabo disse: olha, se tu prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. E Jesus disse: está escrito. Olha, diabo, não sei, eu acho que não é assim. Não tem papo com o diabo, irmão. Não tem entrevista, não tem diálogo, é Bíblia. Jesus disse assim: olha, está escrito, somente ao Senhor soberano e eterno e perfeito adorarás. Eu não vou negociar reino nenhum contigo para me prostrar perante ti. Eu não dobro meu joelho perante diabo, eu dobro meu joelho perante meu Pai eterno. Está escrito. Nos assuntos que não tem luz, opa, aí é diferente, é outra área. Aí nós temos que ter a humildade de dizer: digo eu, não o Senhor. Não tem luz, digo eu, não o Senhor. Agora, tem muita gente que diz: Deus me manda te dizer, quando Deus nunca revelou nada. Irmão, cuidado, a primeira coisa que Deus ensina alguém para ser um grande líder, ensina a respeitar as coisas sagradas. Tenha temor pela palavra. Trabalha com a palavra. A tua ferramenta não é os teus talentos pessoais. A tua ferramenta não é teus conhecimentos próprios. Eles precisam estar encharcados da sabedoria perfeita de Deus. Da sabedoria perfeita de Deus. Saulo compara tudo que ele sabe a esterco. Ele não desfaz isso, porque esterco é adubo, irmão. Não pensa que é tão ruim. Me criei, eu vendo o pai pegar esterco de galinha, adubando a horta, e dava umas cenouras lindas, tomate lindo, né? Mas vem a sabedoria de Deus sobre o que eu já sei, e eu percebo que aquilo que eu não sei é infinitamente maior do que aquilo que eu achava que sabia. Aí sabe o que acontece? Eu baixo o nariz, não fique nariz empinadão. Eu acho lindo o anel de formatura.
eu acho lindo usar. Mas às vezes, para não alguém dizer, quando se trata de teologia, é tão difícil usar, irmão, o anel, porque quando tu pensa que sabe uma coisa, uma nova revelação já chega. E quando tu acha que sabe, tu vê Deus levantar o mais humilde irmão e diz uma coisa tão fantástica, sobrenatural, tão perfeita de Deus, e tu fica lá, meu Deus, eu pensei que sabia. Aí tu olha para o teu anel e olha para o irmão, dá até vontade de, bem assim, disfarçadamente, tirando, fica a marca do anel, o irmão percebe, tinha um anel lá, mas irmão, tu tinha um anel? Olha, irmão, se eu tinha, eu já nem lembro mais. Irmão, e Saulo está lá na estrada de Damasco. Deus está ensinando ele que no ministério, uma das coisas que a gente precisa aprender para ser bem sucedido, é que Deus é soberano. Soberano. O dia que Jó perdeu tudo, e a Bíblia diz que Deus testemunhou de Jó, não tem como desfazer isso. Está escrito, meu servo, Deus chama Jó de servo, diz que é temente, que é justo, é piedoso, se desvia do mal e tem uma sucessão de perda. E Jó depois perde isso, perde filho, perde gado, perde riqueza, perde até o incentivo da mulher, um incentivo bom. E ele olha e diz assim, Deus deu e o diabo tirou. Não. O diabo não pode tocar em nada que é meu e teu, que está nas mãos de Deus. Tudo que está na mão de Deus ele não pode tocar. Eu consagrei minha filha para ele, os meus bens para ele, o carro para ele, minha vida para ele, minha mulher para ele, uma lemoa cheirosa. E aí, o diabo vem, mete a mão, toca, separa, joga, não, eu não aceito. Não aceito, o que está na mão de Deus, só Deus pode tirar. E Jó diz assim, Deus deu. E o diabo está lá e diz assim, reconheça que fui eu que tirei. E ele disse, Deus deu e Deus tirou. Glória a Deus. A crença na doutrina da soberania. Você muitas vezes no ministério vai precisar disso. Quando sofrer injustiça, que o primeiro campo me jogaram para me matar. E você vai morrer. Não morre, irmão. Quem tem chamada não morre. Quem tem chamada não fica prostrado sendo motivo de vergonha. Eu muitas vezes, esse primeiro campo, se vocês conhecessem, tem mais mato do que gente. Eu às vezes me embretava no meio do mato para chorar sozinho. Antes de eu ir para lá, Deus levantou alguém no meio da congregação que eu estava. E disse assim, irmão, Deus tem algo que me mandou te dizer. Diga então, em nome de Jesus. Disse assim, ele me disse uma coisa bem simples. Então fala, é dessas coisas que eu gosto. Ele me disse o seguinte, que assim como ele foi com o povo de Israel no deserto, quando precisava pão ele dava maná, precisava água ele fazia brotar da rocha, e quando precisava carne ele soprava um vento e vinha codorniz. Ele disse que para onde tu vai, ele não vai te deixar sem nada. Eu cheguei lá, não tinha receita quase. Irmão, e nunca comi tanto churrasco e carne como nesse lugar. E galinha caipira, eu não sei se é caipira que chama aqui, né? Gente, está lá, Saulo precisa entender que quem comanda as coisas é Deus. E se eu me entrego à direção e ao comando do Espírito Santo, Deus destranca portas, quebra ferrolhos, correntes, algemas, queima cordas e faz eu passar com o pé enxuto no meio de um Jordão que nem o povo de Israel passou no Mar Vermelho, eu digo, com o pé enxuto, irmão, sem molhar nada, sem ir com a plasta do barro no calçado. E ele está lá. Jesus se apresenta. Ele ouve uma voz. Conhecer essa voz é importante. Nem todas as vozes são de Deus. Nem todas as vozes que vêm ao ouvido
são de Deus. No ministério, a gente precisa discernir as vozes, os conselhos, as orientações, as contribuições que às vezes trazem para a gente, para ver se não vão conduzir a gente a fazer uma injustiça com alguém. Alguém disse assim: pastor, como é que o senhor lida com essas coisas de fofoca e murmuração? Bem simples, mas simples que é muito fácil. Se alguém chegar para mim e dizer assim: me permita, pastor Francisco, o senhor é um homem tão charmoso, rapaz, eu quero ter esse cabelo que nem tu tem, né? Me deixa nem que seja como herança. Eu não vejo esses homens envelhecer, gente. Vocês estão me escondendo o xarope da juventude. Pastor Francisco, imagina que alguém venha me falar do senhor. É assim que eu lido em todo lugar. Digo assim: olha, pastor Jefferson, por favor, não se ofenda com a expressão. Isso é só uma dramatização, não é real. Para mim, o pastor Francisco é um cachorro. E o senhor crê? Sabe o que eu digo? Não. E a pessoa me pergunta: por quê? Eu só vou crer que pastor Francisco é um cachorro o dia que latir. Enquanto falar português é gente para mim. Pronto. Ninguém vem me trazer conversa afiada. Que eles sabem como eu penso as coisas. Chegou um, sentou. Nunca mais esqueci isso. Sentou num sofá e seguiu falando de um outro companheiro do ministério que eu dirigia. Vai conversa, e esfaqueando a honra, isso e aquilo. Ele dizia: e aí, pastor, o que o senhor acha disso? Tu quer saber o que eu acho? Quero. Então tá. Tem duas coisas. Primeiro, uma coisa interessante. Essa pessoa de quem você falou muito mal hoje para mim, muitas vezes senta no mesmo sofá que você e fala bem de você para mim. Tu não sente vergonha disso? Pastor, um negócio assim. Pois é, pastor, não, tu faz o seguinte, irmão. Daqui uns 2, 3 dias tu vem, eu vou fazer uma torradinha. Quando eu queria doutrinar mesmo, eu fazia uma torrada, esperava com café preto e a torrada pronta. Abria a porta, estava lá a torradinha, e eu entro, querido. Deixava ele comer primeiro para não se engasgar depois com a doutrina, né? Mas ele lá me pediu desculpa: pastor, não, eu acho que você não deve fazer isso com quem te abençoa para mim. Tu sabia que ele te abençoa para mim? Que nunca este homem entrou por aquela porta para falar mal de você. Não sabia. Você tem que ser grato a Deus e ainda abraçar esse homem por todo o bem que ele disse de você. Pastor, me perdoa. Não é a mim que você tem que pedir. Tem que pedir para Deus. Nunca mais. Outro dia, ele chegou para mim e disse assim: pastor, só faria por mim o que o senhor fez por fulano no ministério? Não faria. Mas por que, pastor? Tu te lembra o dia tal que eu tive que dar uma carona para ti? Que eu passei na mercearia, estava você, levei você, a esposa e a filhinha. E eu vi que você está com fome. Lembra? Nós chegamos lá e eu comprei um X para nós, porque eu sempre gostei de X. Aí ele disse assim: sim, e daí? Tu lembra que tu e a mulher começaram a discutir publicamente, na frente das pessoas da mercearia? Eu me encolhi, baixei a cabeça. Nós já estava no fim, o X já estava indo para o fim. Eu já levantei, fui lá, acertei tudo. Eu disse assim: aí, irmão, terminou o X? Tinha um pedacinho ainda. Não, vamos. Termina dentro do carro, em nome de Jesus. Termina dentro do carro. Por causa daquilo, tu acha que eu daria uma congregação para você? Como se você tratou a sua esposa daquele jeito. Se você não teve o domínio num lugar público, você terá diante de uma igreja? Não farei para você. Um outro chegou para mim: pastor, e eu também, sou tudo experiências. Eu queria muito dirigir uma igreja. Eu disse: não, eu te dou uma igreja. Depois que tu por fora o taco de beisebol que você usa atrás do carro, que quando está nervoso, no trânsito, sai do carro e mostra o taco de beisebol, prometendo uma surra para quem se atravessa na tua frente. O dia que tu largar essa ira, o ministério vem.
Aí ele deu uma risadinha, isso não é fácil. Não é eu que não sou fácil. Não, irmão, não deixo não. Eu não sou um presidente amarelado. Irmão, glória a Deus ou não? Meu Deus. Vamos lá. E aqui, gente, então, coração era um depósito de lixo emocional. Andava com gente ruim. Ele dizia, eu estou pensando em chegar em tal lugar e machucar aqueles da seita. E aqueles companheiros, é isso mesmo. Saulo, tu é um homem corajoso, é por isso que a gente te segue. Até os fracos precisam de um líder. Até os fracos. Tem líder até para fraco. Tem vaso e tigela até para dar água para cachorro. As atitudes revelam em Saulo uma agressividade que Deus precisa extrair, irmão. Se não vem para o ministério, machuca o diácono, persegue o presbítero. Ainda mais se Deus usar, meu Deus do céu. Se Deus usar, aí sim. Aí Deus não usa tanto ele, que não pode usar alguém com coração não transformado. Aí ele começa. Olha, corta a escala do fulano, está tendo escala demais. O irmão anda cansado, coitadinho, mas não é nada disso. É ciúme, é inveja, é vontade de abafar, de matar, de tirar, de afastar, de rejeitar, de jogar para longe. Irmão, o ministério é algo sério. Deus precisa ter o teu coração na mão dele para fazer uma grande obra através de você dentro do tempo em que vivemos. Você quer ser um grande líder? Quer ser um grande líder? Uma mulher, uma grande líder nas mãos de Deus? Entrega teu coração e deixa Deus mudar. Tirar o lixo emocional que está lá. Aquelas mágoas, aqueles ressentimentos. Aquele negócio que te faz desviar da porta. Para não dar paz, Senhor, irmã. Aquele sorriso forçado, amarelo. Senhor. Não, meu irmão. O fingimento tem que ser tirado dentro de nós. Deus não tem filho com máscaras. Deus tem filhos com a imagem e semelhança dele dentro da igreja. E o problema, muitas igrejas nossas sofrem, porque há líderes que não estão cheios do Espírito Santo. Nós não entramos ainda nas outras partes. Por enquanto essa parte parece meio escura, nebulosa, sombria. Mas calma, irmão. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Nós vamos chegar até o fim desse trabalho com um dia perfeito. Saulo vai estar muito bem lapidado e transformado pelas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá. Meus irmãos queridos, em nome de Jesus. Olha, um coração precisando de uma mudança. Companhias que não eram de Deus. Com quem a gente anda diz muito da gente. Anda com os bêbados. Tu pode ser um homem sério, vai ter fama de bêbado. Anda com aqueles que roubam. Tu pode ter sido um homem sério, mas daqui a pouco está debaixo de um cacetete. Por quê? Porque anda com gente que tem fama ruim. Ande com quem tem fama de quem ora. Ande com quem tem fama de quem não fala mal dos outros. Quando eu me converti, o lugar que eu mais gostava de estar, pastor Tarcísio, era... Eu não me sentia digno, pastor, de me ajoelhar do lado do meu presidente. Para mim ele era maior do que eu. Muito maior. Ele era mais perfeito, mais santo. E eu não me sentia digno de me ajoelhar do lado dele. Mas sabe aonde eu ia? 2, 3 bancos longe. E eu me ajoelhava e esperava meu pastor presidente começar a orar para eu chorar.
Ele orava de um jeito tão quebrantado, tão lindo, que quando ele começava a orar, o meu coração começava a se quebrantar. E eu começava a chorar. E eu pensava, meu Deus, um dia eu quero orar que nem o meu pastor. Eu quero ter a glória que eu vejo na vida dele, na tua presença. Eu quero ter a experiência que tu deu para esse homem na minha vida. E eu ficava lá quietinho, vendo ele orar, e eu comendo das migalhas que caía da mesa do meu Senhor. Hoje eu não como mais migalha, eu reparto pão. Fique de pé, fique de pé. Glória! Glória, glória! Para todos que querem um coração que nem o de Jesus. Eu não sei se eu chamo aqui na frente, não vai caber todo mundo. Mas põe a sua mão no seu coração. A Bíblia diz que dele sai saídas da vida, os caminhos de vida, mas também de morte. O coração de Saulo era um coração ainda que cheirava a morte. Deus precisava trabalhar naquele coração para botar no ministério. Uma das coisas mais desastrosas para o ministério é um homem num terno bonito, uma gravata bonita, um cabelo bem aparado, uma mulher com roupa limpinha, não precisa ser de grife, mas limpinha, arrumadinha, bonitinha para Jesus e para o marido, se é casada. Mas com o coração convertido a Deus. A coisa mais desastrosa é a gente estar bonito por fora e estar feio por dentro. É estar bonito por fora e estar feio por dentro. Deus olhava Saulo, tinha pompa de quem sabia, tinha pinta de quem era, mas por dentro estava podre o coração, estava estragado, deteriorado, maltratando aquilo que é mais precioso para Deus. Esse momento é seu com Deus, irmão. Canto mi tomando chandeba. Lava nosso coração, lava, lava, lava. Não deixa que nenhum sentimento que não seja limpo, que não seja de louvor, que não edifique, possua nossa alma e coração. Nossa alma é tua, nosso coração é teu,
Seja a nossa alma o teu depósito de coisas boas, espirituais, celestiais. Adorna a nossa alma com a tua presença maravilhosa. Une nosso coração ao temor do teu nome. Nos dá temor. Nos dá temor ao coração. Diga para ele que o teu coração é dele, meu irmão. Diga para ele que ele pode fazer a obra que ele quer em você. Diga para ele que teu coração está à disposição da presença do Espírito de Deus. Ele ainda está em obras. Ele ainda está em construção. Teus conceitos ainda estão sendo trabalhados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito Deus. Deus maravilhoso e santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus Santo, pela tua palavra poderosa. Senhor Deus, por este momento, deste encontro, Senhor, diante de ti, com a liderança, Senhor, ministerial da tua igreja. Pai querido, Senhor, que conhece os corações, vai trabalhando, vai agindo, Senhor, de uma maneira gloriosa e poderosa em cada um de nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja do Senhor. Toma